Boa. Bom ver vocês. Então, gente, acho que já tá dando mais ou menos o horário. Já deu, na verdade, né? A gente pode ir começando aqui o nosso papo, fazer as introduções. Hoje eu estou muito feliz de estar recebendo aqui na live no meu Instagram, poxa, o meu preceptor da faculdade, dois amigos meus da faculdade também, amigos pessoais, para a gente bater o nosso papo hoje sobre masculinidades. Vou apresentar devidamente meus colegas. Aqui temos o Wagner Valentim, meu colega de sala, a Ilka também, minha colega de formação, o nosso preceptor Luiz Fernando, que é psicólogo social, psicoterapeuta sistêmico. É sempre um prazer estar em contato com ele, sempre muito bom. E falar um pouquinho, introduzir um pouquinho aqui o nosso trabalho, a nossa temática, né? Essa temática de masculinidade foi uma temática que surgiu inicialmente da proposta do Novembro Azul, mas a gente percebeu, né, que ao falar de câncer de próstata, a psicologia ela acaba tendo outras responsabilidades, né, para a gente pensar algumas coisas que estão por trás disso. Eu estava dando uma olhada aqui em alguns dados do INCA, desses 2 últimos anos, e diz que temos 61 mil casos anuais no Brasil de câncer de próstata e 51% dos homens que foram diagnosticados nunca tinham se consultado antes com um urologista, né? É um câncer que, apesar de ter uma quantidade de óbito, né, muito grande por conta desse câncer, ele pode ser curado, né? Tem a taxa aí de 90% de cura quando é diagnosticado logo no início. E pensando nos porquês, né? Por que que tudo isso acontece? Por que que esses dados estão aí? A gente trouxe o nosso preceptor para bater esse papo com a gente sobre masculinidades, para a gente tentar pensar um pouquinho aí no que existe por trás desses dados, desses números, o que acontece. Professor, vou te passar a palavra. Obrigado, gente, pelo convite. Muito bom estar com vocês. Vocês colaboram para que eu dê o meu melhor sempre. Isso é bom demais, né? Então, estou muito feliz de estar aqui falando desse tema, que é um tema que antigamente eu diria que me persegue, mas hoje eu digo que me presenteia, esse tema me presenteia, porque fala, né, de um momento aonde eu pude perceber a importância de fazer uma autoanálise do meu masculino, de como é que as coisas funcionavam para mim, né? E isso, para mim, foi fundamental porque isso me ofereceu a chance de ser muito mais consciente da importância de ser o masculino possível para as pessoas, para os meus filhos, para a companheira, né? Então, isso mexeu com toda a minha estrutura pessoal, profissional. E de lá para cá, eu já não sou mais a mesma pessoa, graças a Deus. Então, todas as descobertas que eu venho encontrando pelo meu caminho, eu estou sempre em encontros com outros homens. Cada vez que eu encontro com outros homens, eu cresço na possibilidade de ter a oportunidade da troca. E isso me deixa muito feliz, porque toda vez que a gente fala desse lugar, do mesmo lugar do outro homem, né? Eu não falo de um lugar de superioridade, eu não falo de um lugar, né, onde eu me sinto mais qualificado, coisíssima nenhuma. Eu falo do mesmo lugar onde todos estão, num processo de crescimento. Então, isso tem me deixado muito satisfeito. Os resultados, quando estive à frente de um trabalho voltado para homens agressores de violência doméstica, percebemos que 80% dos homens conseguiram quebrar seus ciclos de violência. E não só quebramos o ciclo de violência, como ampliamos o paradigma desses homens na questão da saúde.
Estamos falando de Novembro Azul, né? Então, assim, para nós, homens, né, é como se só existisse próstata na vida. Não, tem muito mais coisa para ele poder enxergar, além da próstata, né? Tem a fala amorosa para os filhos, a fala amorosa para a mulher, o encontro com ele mesmo, no sentido dele encontrar respostas, não porque ele precisa das respostas, mas porque ele considera que é uma possibilidade de crescimento. Então, isso é saúde. Isso é um projeto de saúde, né? Então, quando eu... Entender a integralidade do homem, né, Luiz? Exatamente. Uma vida integrativa. É isso que ele precisa, né? Então, eu sonho com a possibilidade de ampliar essa ideia dos masculinos possíveis, porque existe essa possibilidade de diálogo, existe isso, né? Tem uma frase da terapia comunitária que eu aprendi, que eu gosto muito, que diz o seguinte: quando a boca cala, os órgãos falam. E é justamente o que mais nós, homens, precisamos entender. E quando a gente se cala, né, é alguma coisa que precisa ser dita, alguma coisa que precisava ser sentida, né? E isso, ao longo do tempo, certamente vai adoecer esse homem. Não tenha dúvida. Vai ser um problema cardiovascular, vai ser o aumento do cigarro, vai ser o aumento do álcool, e por aí vai, né? Então, quando a boca cala, é sinal de que está faltando diálogo. Se está faltando diálogo, vai sobrar possibilidades para a raiva aparecer. E, aparecendo a raiva, o repertório masculino para lidar com isso é péssimo. É péssimo. Ele não tem um jogo de cintura para lidar com a sua própria raiva. O modelo masculino hegemônico, ele não oferece saídas para isso. A única saída é eu demonstrar virilidade de uma forma bruta, de uma forma bélica, né? Como forma de controle, né? E isso não cria nenhuma possibilidade de crescimento, de olhar para a saúde, né? De olhar para frente, no sentido de, peraí, parece que ele se divorciou da palavra evolução, né? Parece que ele largou pelo caminho, né? E não está entendendo a importância de encontrar, de se encontrar no processo evolutivo. Então, o masculino possível me ofertou essa possibilidade de dialogar com outros homens e poder falar dos lugares em que eles estão ocupando, né? E o que ele gostaria de estar modificando, né? Porque a falta de repertório para lidar com tudo à sua volta, o que sai do controle, né? O que sai da sua mão, parece que ele perde, né, o chão, né? Quando ele não tem o controle, parece que ele perde o chão, né? Ele tem problemas de aceitar o processo evolutivo da mulher. Parece que aquilo é uma ameaça absurdamente grande. E tudo isso vai dificultando e afastando esse homem do diálogo, né? Nisso eu sou muito paulo freireano, né? O diálogo, né, Wagner, é fundamental. Diálogo é tudo. É fundamental. Não tem outra alternativa. E o diálogo... Fala. Não, e outro ponto também, né? Você trazendo diálogo com tudo isso que você está pontuando, Luiz, a gente também tem que entender essa linha evolutiva que você está trazendo, falando do homem, faz a gente perceber que dentro dessa evolução dessa figura masculina, uma parte é sempre negligenciada. Que parte é essa? As emoções, né? Você falou da raiva, você falou dessa sensação de não entender essa evolução da mulher. Vem uma castração, né?
Então, não saber lidar com isso, com essas emoções que vêm, que não são só emoções boas, mas as emoções ruins. O homem geralmente não sabe lidar muito com isso. E isso que cria esse problema dentro dessa seara da masculinidade. Então, trabalhar essas masculinidades possíveis, como você está trazendo também, é uma forma de colocar o homem em contato com esse eu cheio de sentimentos dele, né? Exatamente, Wagner, exatamente, né? Parece que às vezes dá uma sensação que essa cultura do patriarcado, né, essa cultura hegemônica, parece que criou um muro que separa a razão da emoção, né? E parece que ele não consegue enxergar o outro lado, né? Parece que ele só está na razão e não consegue ver além do muro, né? Então, é uma oportunidade muito incrível de você possibilitar que a quebra desse muro, dele possibilitar a abertura desse muro para poder enxergar a emoção como uma forma de resolução de conflito harmonizada, né? Porque, racionalmente falando, nós temos uma lógica de raciocínio que nos permite responder a uma série de coisas usando uma lógica de raciocínio. Mas essa lógica de raciocínio está associada a uma ideia de masculino completamente equivocada. Então, a ideia é, olha só, vamos abrir esse muro e vamos olhar para a emoção de um outro lugar. Vamos possibilitar essa nova, se aproximar dessa nova ideia, né? Então, esse convite para o homem entender que ele precisa colocar um percentual emocional dentro das suas decisões, dentro do seu olhar, paulatinamente. Também, se botar com muita intensidade, ele foge, né? Então, a gente tem que fazer um balanço disso, né? Nós tivemos a oportunidade de ficar com homens durante meses, né? Foram 4, 5 meses, e tivemos essa oportunidade de ir construindo esse masculino possível. E muitas das vezes, esses homens tinham problemas com toda a estrutura familiar, com filhos, com a companheira, com sogra, enfim, se indispôs com todo o contexto, né? Então a pessoa se vê sozinha e vai chegando à conclusão de que realmente eu fiz uma bobagem danada, porque a gente vai trabalhando a gente ia trabalhando a questão da responsabilização, né? Afastado um pouco da questão da culpabilização, porque tem instituições que pintam mais as tintas da culpabilização e menos no olhar responsável que esse homem precisa ter. Porque senão ele vai repetir esse modelo e com outro grupo familiar, com outra namorada, com outra companheira, a chance dele fazer isso é grande. Então, é muito importante que ele consiga perceber que ele foi o responsável disso, que ele pode melhorar, que ele pode evoluir dentro desse olhar, né? Se possível, aproximar essa razão dele, porque às vezes ele tem que desconstruir uma história de vida. Se eu fizer isso, eu vou deixar de ser homem, né? É um negócio muito, muito interessante, né? Mas eu também, né? Luiz, você está falando isso, me veio uma coisa aqui à mente. Até, eu estou muito feliz com esse encontro, até porque é muito legal a gente poder ver um homem falando sobre isso, porque isso até algum tempo atrás era uma coisa inviável, um homem querer fazer uma live, 2, né, 3, e eu estou me sentindo privilegiada de estar aqui, porque assim, era impensável, né, que os homens quisessem discutir sobre isso, falar sobre masculinidades possíveis. Como assim? Se na mente do homem só existe uma masculinidade, né? Então, quando você fala desse processo, me vem logo à mente, né,
aquele garotinho, né? Que quando a mãe vai trabalhar e ele começa a ensaiar um choro, vem uma voz grave por trás, fala assim: para de chorar, que você está parecendo uma menininha. E quando essa Homem não criança, chora. exatamente, quando essa criança tem medo de uma barata, você está parecendo uma bichinha, uma menininha. Uma Que você tem medo. mariquinha. Exatamente. Então, para onde vai toda essa emoção, todo esse sentimento? O medo, né, do bicho, da barata, né, que muita gente tem. A emoção que não é que está sendo privada naquele momento daquele garotinho, porque a mãe está indo trabalhar e ele quer chorar, né? Então, assim, e tudo isso vai virando uma bola de neve. E aí piora muito quando chega na adolescência, né? Na fase da adolescência isso piora muito, porque aí você precisa ser homem aos 11, aos 12, né? Porque você já precisa ser homem, porque você já é um rapaz. Então, eu acho que quando você fala de para onde vai toda essa emoção, né? E ela se transforma muitas vezes na agressividade, na raiva contida, porque você está sendo o homem durante toda essa história, ele não pode externar a emoção, ele tem dificuldade de externar a emoção para a mulher, de demonstrar fragilidade, ele tem dificuldade do diálogo, né? Porque ele não podia falar muito, porque isso é coisa de mulher, né? Ficar falando, discutindo relação. E, além disso, vem uma cobrança gigante, né, por trás, né? Olha, eu preciso ser viril, eu preciso ser provedor, eu preciso ser o macho, eu preciso ser o cara. Para onde vai isso tudo? Então, assim, as mulheres, elas tomaram agora, elas deram passos muito largos nos últimos tempos, nos últimos anos, né? Elas foram em busca desse conhecimento, dessa libertação, da sexualidade delas, dos projetos de vida delas, e isso ficou muito difícil para o homem, porque ele ficou aqui. A mulher foi e o homem ficou aqui. Então, eu fico muito feliz de ver iniciativas como essas, assim, que partiram de homens, e vamos discutir isso, vamos falar sobre isso, vamos em busca desse conhecimento também. Se a sociedade está mudando, a humanidade muda de tempos em tempos, por que não falar de novas masculinidades? Né? Então, depois eu quero até ouvir o Ricardo, que a gente já trocou a ideia sobre isso. O Ricardo tem uma coisa bem interessante para falar sobre isso. Mas eu estou Agora até de você me deixou parabéns. curioso, eu não sei qual é a coisa interessante da qual você está se Sobre o seu referindo, mas eu vou... sentimento, o seu sentimento de homem, a cobrança da sociedade sobre o homem hétero. Então, assim, uma coisa Eu bem vou, legal. eu vou aproveitar então esse gancho que você deu para falar uma frase essa frase é impressionante. Ela me pegou de várias formas essa semana, ela apareceu várias vezes. Nós nos constituímos no encontro com o outro, né? E o professor usou essa frase essa semana, eu já tinha estudado essa frase essa semana, estudando um pouquinho de Lacan. E se nós nos constituímos nesse encontro com o outro, quais são as coisas que nós estamos achando nesse outro, né? Que estão reafirmando essas certezas que possibilitam que nós, homens, né, tomemos essas atitudes e temos compartilhado, né, dessa opinião aí, dessas ações. Aí a gente fala muitas vezes sobre feminismo, sobre homossexualidade, e a gente está, na verdade, falando sobre o mesmo tema, né? São temas que têm laços muito estreitos, né? Então, acho que é muito importante essa conversa e esse encontro que a gente está tendo nesse sentido, para a gente poder também ter uma nova dimensão, né, do que reproduzir, de ter uma segurança também de reproduzir isso, né? Porque quantas vezes a gente não está no meio do grupo? Isso eu posso falar pela minha experiência, né? Acho que isso é até bacana, porque esqueci de comentar no início da live, estamos aqui na presença de pessoas de gêneros diferentes, né? Uma mulher, um homem, um LGBT, e pensar que muitas vezes como homem a gente está no meio com outros homens e a gente se sente até envergonhado de reproduzir o que a gente pensa, né? A gente fala, caramba, se eu falar isso aqui, como é que isso aqui vai repercutir aqui nesse meio, né? Muitas vezes eu me peguei silenciado por mim mesmo, com receio de como aquele ambiente, como eu ia passar a interagir com aquele ambiente se eu fosse honesto quanto ao que eu realmente acho, né? Então acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto e falar sobre isso. Você tocou agora num ponto que também é fonte de aprendizado
para todos nós, porque esse mundo hétero, né, ele desconhece muito, né, de como outras masculinidades se organizam, né? E eu tive a dimensão disso quando eu estava no programa Homem, Saúde e Vida Cotidiana. Eu tive a oportunidade de conversar com outros homens de outras orientações e para mim foi riquíssimo conversar com uma pessoa declaradamente bissexual e eu pude entender a cabeça dessa pessoa, pude esclarecer para mim o olhar masculino de um bissexual, né? E o quanto aquilo me adicionou, o quanto aquilo me fez crescer, né? Porque a gente tem uma ideia, mas é uma ideia vaga, né? Porque a gente nunca conversou com uma pessoa declaradamente, né? Senta aí e eu vou te escutar. O que você pode me dizer dessa sua condição, né? E foi maravilhoso, porque foi respeitosa sempre a postura da troca. Para mim, também foi um marco no sentido de aumentar o respeito pelas pessoas que são diferentes de mim. O diferente nada mais é do que um diferente, né? Mas ali tem todas as condições amorosas, respeitosas, né? E que merecem a nossa atenção e que nos fazem crescer. Então, assim, para mim, foi um encontro super, super interessante, porque eu pude entender como a cabeça, né, pensa, né, o que atrai, o que não atrai. Foi um papo, assim, sabe, 360, Wagner. Um papo 360. Foi um papo até assim, você está até falando, né? Foi uma conversa. Essa conversa também, como você está falando. Fala. Uma cortada. Picotou, Wagner. Deu uma picotada. Repete pra gente. Estão conseguindo me ver direito agora? Sim. Agora está indo? Ok. Não, porque ele está falando dessa questão, né, de conversar com essa pessoa que traz essa visão fora da heterossexualidade compulsória que a sociedade coloca, né? Ele vem mostrando... Nessa conversa, também te mostrou o quê? A desconstrução daquela imagem do bi como um indeciso, né? Porque ele não é indeciso, a gente tem que entender essa realidade dele. Não é porque gosta, sente atração afetivo-sexual por homens e mulheres que isso é uma indecisão, ele simplesmente tem essa atração por todos. E uma coisa que é muito importante, que a gente deve trabalhar dentro dessas masculinidades possíveis, como também, repetindo, frisando o que o Luiz falou, né? É entender essa diversidade, entender que as pessoas são diferentes, porque dentro dessa linha da masculinidade que vem desde sempre, né? O homem tem que ser assim, tem que ser assado, não pode ser diferente, porque se é mais sensível é mariquinha, ou se é uma pessoa que fala muito, tem que falar palavrão. Não é assim, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, têm constituições diferentes, a subjetividade se forma de maneira diferente. E aqui, assim, pegando essa linha dessa diferenciação, né, a gente pega até o exemplo que a gente tem, porque a Ilka, que é mãe de 2 filhos, eu sempre uso o exemplo dela, essa forma de entender a diferença, ela já vem de casa. Então, se você tiver alguém dentro de casa que mostra que o mundo não é preto e branco, que o mundo é colorido, mas não colorido no sentido da bandeira de LGBT, nada, é colorido porque cada um tem uma nuance, cada um brilha de um jeito. E ela levou isso para os filhos. E nem por isso eles são homossexuais, eles são bissexuais, eles são pessoas bem resolvidas sexualmente, né, nas suas orientações, só que eles tiveram esse cuidado, né, na criação de entender as diferenças. Foi uma guerra, tá? Não é fácil não, viu?
nunca é fácil, porque a geração, a cultura, né? Então, assim, não é fácil, né? Porque a mulher, ela tem um papel fundamental aí, principalmente quando ela é mãe de homens, né? Então, assim, é difícil porque você precisa desconstruir o seu próprio sistema, né? E o meu sistema, a minha criação, foi muito baseada na tradição do machismo. Eu fui criada para servir, eu fui criada para ser esposa, para ser mãe, enfim, para cuidar. Então, eu não fugi desse padrão. Mas, desde muito nova, eu sempre questionei muito tudo isso. Então, assim, eu sempre fui questionadora, né? Então, isso aí ajudou no processo de desconfigurar esse sistema, né? Então, assim, e isso me ajudou em relação aos filhos, aos meus filhos, entende? Conseguir desconfigurar esse programa neles também. E eu espero que eles levem isso adiante. Mas, assim, eu acho que a mulher, ela precisa também entender esse lugar, assim, esse lugar de não se colocar num papel só de vítima da masculinidade tóxica, mas de agente de mudança também. Porque esse processo, como agente de mudança, ele precisa acelerar, porque já deu, né? A masculinidade tóxica, ela mata, né? Ela mata, o machismo mata. Ele mata mulheres, mata homossexuais, mata o próprio homem. O índice de suicídio de homens héteros é enorme. É enorme. Eu separei esse dado aqui, Lucas, só para porque... embasar o que você está falando. Entre 2011 e 2016, o número de homens em relação a mulheres que se suicidaram é de pelo menos 9 vezes por cento maior. Exatamente. E o número de homens que são portadores de transtornos mentais, né? Porque a gente sabe que os transtornos mentais, eles também podem ser desencadeados por diversos motivos, né? E o número de homens também são portadores de transtornos mentais é muito maior do que o número de mulheres. Né? É isso aí. E aí, quando a gente fala de saúde de uma maneira geral, né, a saúde ampla, né, do homem, né, e não só a saúde da próstata do homem, o homem não é só uma próstata, né? Ele é um sujeito, ele é um ser com toda a subjetividade dele, que teve que ficar malocada dentro do conceito do machismo, né, enraizado, estrutural, cultural e tudo mais. E hoje, assim, realmente eu estou otimista, eu acho que, assim, é óbvio que a gente tenta sempre não levar o discurso para um lado muito de bandeiras, né, para não se tornar chato, né? Mas eu acho que é importante a conversa sobre, sabe? Então, assim, é importante ter esse movimento, porque senão não vai mudar. E a gente precisa ficar de olho nessas estatísticas, nesses números. A saúde mental dos homens está cada vez pior, né? Então, assim, significa que algo está errado, né? Eles precisam cuidar deles também. A mulher já vai mais em busca, a mulher aceita uma terapia, a mulher procura um grupo de apoio, né? O homem fica ali, né? Fica naquela linha ali do que se eu for, eu vou parecer um fraco, um frágil, porque vão dizer que eu não dou conta das minhas emoções, porque vão falar, isso que o Ricardo falou, né? A coisa da exposição de você querer achar... Mal sabem eles que as mulheres hoje admiram muito esse cara que está se desconstruindo. Pelo menos as mulheres que estão... Ó, o Wagner caiu, daqui a pouco ele volta, então. Então, assim, as mulheres estão muito ligadas nesse novo homem, sabe? Estão querendo esse novo homem. Então, é isso, assim, eu acho isso bem importante. Esse movimento está sendo bem importante para a sociedade. Ô, Ilka, você falou sobre maternidade, a gente estava conversando um pouquinho sobre esse aspecto esses dias, né? É muito interessante a gente notar que hoje em dia... Ah, a gente está de volta aí, Wagner. Voltou. Wagner, a gente está falando sobre maternidade aqui. Tava falando que é muito importante a gente notar que mães solteiras, né, que criam filhos sozinhas, muitas vezes conseguem... Mas estou de volta. Aí, ele está de volta. Isso, beleza. Mães solteiras, né, que são vítimas, inclusive, muitas vezes, né, desse machismo, né, acabam sendo um grande exemplo, né, um grande catalisador para essa mudança, né, porque é o meu caso, por exemplo, né, fui criado... Pode falar. Só fazendo uma pontuação, não fico ofendido, mas assim, hoje em dia a gente nem usa mais o termo mãe solteira, porque mãe não é estado civil, né? Então a gente chama de mãe solo. Mãe solo. Tá. Então essas mães solos, que elas são o arrimo de família, né? Vamos lá, para você criar
um filho, aí vem aquela masculinidade estrutural, tóxica, frágil, né? Ai, falta uma figura masculina, é isso e aquilo. Não falta, porque a mãe está ali, ela está suprindo aquelas necessidades. Essa questão da falta da figura masculina é uma falta que vem mais pela questão cultural. Porque se a gente parar para analisar antigamente, que lá na antiguidade ou na pré-história, a figura do homem sempre foi, como a Ilka já comentou lá no começo, do mantenedor, do protetor. Então, quem criava, quem cuidava, sempre foi a mulher. Então, essas mães solo, elas que na maioria das vezes elas fazem um trabalho até melhor do que se ela tivesse um companheiro. Por quê? Ela vem com uma mentalidade mais aberta, ela vem com uma visão de mundo muito diferente e ela cria um filho ou uma filha que tem essa noção de independência, né? Que eu posso me virar, que eu posso fazer e eu posso aprender, porque já lida com essa diferença desde que se entende por gente com a sociedade. Assim, poxa, você não tem pai? Né? Então, a mãe solo, ela realmente é um exemplo de guerreira, né? Eu acho muito interessante a gente estar observando aqui que no nosso curso, né, de psicologia, que é um curso voltado para atenção, para ouvir as pessoas, né, é um curso majoritariamente feminino, né? Agora na nossa live nós estamos falando sobre masculinidades e se eu der um cliquezinho aqui, eu tenho certeza absoluta que tem uma chuva de mulheres nos acompanhando e pouquíssimos homens. Então isso tudo vem para validar o que a gente está falando aqui, né? Verdade. E o quanto é maravilhoso essa troca, né, dessa energia feminina com a energia masculina. A gente precisa disso. Importante. Né? Eu já tive a experiência de trabalhar no setting terapêutico com uma colega, né? Eu agora fiz um curso agora que eram 4 mulheres e eu estava dirigindo o grupo, né? E o quanto eu cresço com essa troca, né? Dessa energia feminina, né? Então, no setting terapêutico, trabalhando com violência doméstica, eu estava junto com uma colega e foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, a gente precisa, né, enquanto homem, abrir esse espaço cada vez mais, né? Porque a gente precisa sair desse lugar triste, né? Do mundo das responsabilidades, né? No dia da missa de 7º dia do meu pai, eu tinha 7 anos, e alguém falou que eu tinha virado o homem da família ali. Homem da família com 7 anos? Olha só. Que pressão, hein? Que você acaba... tenho certeza que alguém aqui na live já ouviu falar dessa frase várias vezes. Agora você virou o homem da família. Com certeza. Então, assim, isso é tão sutil, porque no mundo, né, masculino hegemônico, essas coisas passam. O filtro é muito largo. Essas coisas acabam passando e você não percebe que aquilo vai criar uma pedra no sapato daquela pessoa daqui a alguns anos. Aquilo pode se transformar num grande problema para aquela pessoa. Uma insegurança muito grande. Porque ele vai querer ser ele mesmo e tem a culpa que ele vai carregar dele não ser aquilo que esperam que ele seja. Né? Então ele vai ficar lá puxando aquela corrente, arrastando corrente, tentando crescer e vai ficar agarrado nessa ideia horrível masculina de ter o controle, de ser o controle, de ser o poder. A eterna autoafirmação, né? É como se a todo instante precisasse afirmar a sua masculinidade, né? Sua potência.
E isso é muito Aí a cansativo. gente Eu entra, imagino que os aí a homens. gente entra então, que aí a gente entra nessa questão da cultura falocêntrica, né? Que aí bota ali esse homem como esse pilar de tudo, né? Então já traz toda uma carga, todo um peso. Aí isso já é pesado para um homem hétero. Imagina para uma criança que desde pequeno todo mundo já percebe que ela é diferente, aí fala, você é o homem da família. Além dela se cobrar para ser aquilo que esperam dela, ela se cobra para ser diferente porque a sociedade não aceita o que ela é. Então, aí tem todo um problema que vai gerar um outro problema, como muita gente fala, que acha que o homossexual, né, o homem homossexual, ele é o mais sensível a isso e aquilo. Não necessariamente. Tem muito homossexual, tem muito homem homossexual que é mais bruto do que muito homem hétero padrão, vamos dizer assim. Sim. Por quê? Ele foi cobrado de uma forma que ele não sabe lidar, ele não se conecta com nada porque ele se sente no meio de um lugar nenhum, porque ele não se sente pertencendo a nada. Uhum. É, E quanto nós, homens, né, psicólogos, psicoterapeutas, precisamos ter uma abertura para entender, né, o diferente, né? Então, assim, o quanto eu aprendi com os meus pacientes gays foi um aprendizado. Eu perguntava, é isso mesmo? O cara falava e ia me ampliando a possibilidade de conhecê-lo diferente, entender, né, algumas questões de sintonia fina, né? Situações que eu não tinha ideia que poderia ser problema numa relação entre dois homens, né? Falei, meu Deus, eu nunca tinha pensado que isso poderia dar uma questão de terapia entre dois homens, uma relação de intimidade da qual eu não tinha essa noção, né? Então, assim, é tão importante a gente ter essa noção de que eu tenho que desconstruir em mim, né, essa ideia hegemônica, porque eu vou poder ser um terapeuta, um profissional, um pai totalmente diferente, né? um companheiro melhor, né? Muito, Não encarar a relação, né, como uma competição, né? exatamente. Então, eu acho que a grande questão hoje que assola muitos relacionamentos está muito aí, né, nessa coisa de quem domina, né? Sim. Quem domina, quem manda, e, enfim. E aí o outro está se sobressaindo, aí aqui gera aquele sentimento de insegurança, porque eu vou deixar de ser o que controla, né? E Uhum. aí, quando esse papel, né, ainda por cima vem a mulher se sobressai, esse homem, certamente, por toda essa estrutura, não consegue segurar, né, essa pressão, né? Então, aí a agressividade, a violência aparece como uma forma de demonstrar aquele controle, né? Aquele sentimento de posse sobre aquele objeto, que é aquela mulher que, na visão da maioria dos homens, está ali para cuidar dele, né? Para cuidar da casa, para A cuidar dos relação filhos. de poder, né? É uma relação que aí acaba se estabelecendo ali, que gera muitos conflitos, né? Uhum. Então, eu acho que entender que essas relações construídas, um impulsionando o outro, um incentivando o outro, um torcendo pelo outro, eu acho que é a grande queixa da maioria das mulheres, né? Eu gostaria que o meu companheiro vibrasse por mim, torcesse, né? Acreditasse na minha opinião, né? Quantas vezes eu já ouvi isso, no sentido de eu dei uma opinião, meu marido achou irrelevante porque fui eu que dei essa opinião, né? Então, quando é um amigo dele que dá essa opinião, aí ele acata. Então, assim, tem tanta coisa sutil dentro da relação entre um homem e uma mulher que vem fundamentada no machismo que, assim, acho que a gente está se dando conta agora desses pequenos movimentos, assim.
E é importante a gente se ligar nesses pequenos detalhes quando você conhece alguém, quando você vai construir uma nova história com, né? Porque ali já aparece, os sinais aparecem já no início, entende? Então, assim, eu acho que eu estou bem otimista. Eu estou otimista em relação ao futuro das relações entre os homens e as mulheres, entre os homens héteros e o universo LGBTQIA+, porque eu acho que são mudanças que vão vir para transformar a sociedade em algo bem melhor, que é o que todo mundo está buscando. Eu tive quando eu trabalhei no projeto PM Cidadã, em 99, a gente fez uma pergunta que é uma pergunta mágica, porque ninguém sabe a resposta direta. Assim. Você leva um dia e meio, 2 dias, uma semana, até um mês para responder. Quando você pergunta para um homem, o que é ser homem? Isso é difícil. É difícil. Responde aí, Ricardo. É difícil. É difícil. Imagina você dentro do quartel da PM, você fazer essa pergunta. O que é ser homem, meu chapa? Essa eu deixo para vocês. Então, a cabeça da gente dá 1000 voltas. A gente vai em Marte e volta em 5 segundos. Porque é assim, parece que é uma coisa tão longe falar do masculino, né? Cara, o que é ser homem, né? E aí vem um monte de ideias preconcebidas, né? Que o social define como masculino, né? E que não representa a verdade desse ser humano, né? Não representa, mas é legal, foi muito importante e interessante a gente ter feito essa pergunta, porque não só os cabos e soldados e sargentos que preencheram essa pergunta, também as PMs femininas também escreveram o que elas pensavam sobre isso. E foi muito legal a gente ter essa oportunidade de conversar com pessoas que estão num lugar, né, onde o macho alfa, né, está ali estabelecido com toda a pompa e circunstância, uniformizado e armado, né? Então, assim, foi incrível essa troca, porque um oficial que se permitiu estar junto do nosso grupo, ele disse que em 16 anos ele nunca tinha conversado com ninguém dentro da PM. Olha a falta do diálogo, né? Quanto diálogo poderia ter sido compartilhado durante esse tempo e quanto esse masculino poderia ter crescido dentro da corporação e reverberado isso entre seus pares. Seria fantástico, né? Uma instituição que as pessoas não conseguem fechar a amizade com o outro, a cumplicidade, porque você não sabe quem é o outro. Você fica com receio, né? Será que a pessoa é do bem? Será que, né? Será que é um cara legal? Será que eu posso levá-lo para minha casa? Nós, homens, temos uma necessidade e uma facilidade de fazer amigos. Nós temos uma necessidade de fazer amigos, porque a gente fala, não é, Ricardo? A gente fala um com o outro. É verdade. Né? A gente tem uma necessidade de falar um com o outro. Um filho precisa falar com o pai. Um filho precisa olhar para o pai. Meu pai não falava muito comigo, meu pai de criação, mas o olhar que eu tinha para ele, em várias circunstâncias, é a minha herança. Eu vi ele sentado na poltrona chamada aquela famosa poltrona do papai, que era uma poltrona com uma espreguiçadeira, né? Era uma poltrona super confortável, como se o pai tivesse que sentar numa cadeira mais confortável que a mulher, né?
chamava-se Cadeira do Papai. E eu ficava olhando para aquele pai, né? Ele conversava pouco, mas conhecia com o olhar, né? Então, se ele tivesse dimensão, lógico que eu teve um homem que estava muito, ele estava estressadíssimo com a situação que o juiz tinha colocado ele para fora de casa, e eu percebi que ele falava do filho menor com muito carinho. E eu pedi para que ele trouxesse o filho para o encontro dos homens. E ele trouxe esse pai. Ele trouxe esse filho. Foi tão bacana e para ele funcionou como uma energia curativa. Dá para você perceber a importância. Somente eu aproximei duas pessoas e disse, olha, o caminho está aí, vai em frente. E para ele foi mágico aquele encontro, de ter levado o filho, dele se permitir a emoção com um filho pequeno. O menino tinha uns 6 anos no máximo. E para ele foi sair daquela sintonia da violência para abraçar um filho. Então, existem milagres que a gente, né, precisa acreditar neles, né? Tem muita coisa ainda que pode ser feita, descoberta e incentivada, né? Então, assim, eu vejo que alguns relatos de homens, jovens e de adolescentes que não tiveram essa chance de estar junto de um masculino de peso, o quanto faz falta essa referência. Essa referência mesmo com o silêncio masculino, mesmo afastado da emoção, né? O quanto faz a diferença a voz masculina, né? Era aquilo que eu estava falando, né, professor? Nós nos fazemos no encontro com o outro, né? Exatamente. Esse encontro com o outro não precisa nem ter diálogo, basta afeto. Basta o afeto que você já inaugura um espaço afetivo e amoroso fundamental para esses homens. A abertura para o afeto mesmo, né? É o que ele falou. Abrir a emoção para criar o vínculo, né? Sim. Os homens, às vezes, têm uma dificuldade de abrir para os vínculos, né? Como se o vínculo assustasse, fosse, de alguma maneira, diminuir aquela força, né? Aquele projeto de super-homem, né? E Sim. os vínculos são importantes para todos os seres humanos, né? A questão, assim, quem somos nós sem a construção dos vínculos, né? E aí esse vínculo que você está se referindo, paterno, é o vínculo com a mãe, com os amigos, enfim. São vínculos de uma maneira geral. Só que quando a gente fala do homem, do papel do homem nessa construção de vínculos, a gente encontra, mais uma vez, esse medo de se expor a uma emoção. Então, eu acho que está tudo muito, muito relacionado ao se permitir sentir. Então, assim, e é desde muito cedo. Então, eu acho que assim, o dever de casa, né, para as mães que criam seus filhos, incentivar nesse sentido, né? Você pode sentir, você pode chorar, você pode falar o que você precisa falar, você deve se expressar, você não precisa ter medo, você não, né? Então, assim, de falhar, né? Medo de falhar, né? Como o homem tem medo de falhar, né, gente? Não estou fazendo trocadilho, não, tá? Mas, assim, é a cobrança, né? É a cobrança dessa estrutura tão nociva, né, para toda a sociedade. Sim. E eu acho que... É porque o homem, desde que se entende por gente, ele é tiro. Travou você, Wagner. O Wagner está tendo problemas com a conexão. Ele é criado para ser o perfeito, né? E o homem não depende de ninguém, eu resolvo tudo sozinho. Então, isso de se sentir vulnerável. Sua conexão está muito ruim, Wagner. Está caindo toda hora. Picotando. Está picotando. Está picotando. Melhorou?
Ainda A gente te ouve, mas está picotando. A gente É te assim, ouve, como mas vocês muda. estão falando. Sumiu. Foi. travou de novo? Está ouvindo melhor agora? Bom, Vai e ainda Então, vem. vou falar, Às porque vezes vai assim. travando. Ih, Pronto. então, vamos lá. Agora eu acho Essa que estabeleceu. questão do falhar, a gente tem que trabalhar isso desde sempre, porque não existe ninguém perfeito, né? O homem ele é criado para ele ser autossuficiente, mas não existe ninguém autossuficiente. Então, isso que você falou, Ilka, a gente também tem que deixar bem claro, né? Todo mundo erra, a gente só aprende errando, então por que que o homem não vai errar? Por que que o homem é detentor de uma verdade absoluta? Não tem isso. A gente mesmo viu na faculdade, na formação, né? Não existe verdades absolutas. O que existe são pontos de vista, são conjecturas, são contextos que todos devem ser interpretados, cada um dentro da sua subjetividade. E o homem não tá fora disso, ele não está à margem, ele não está de fora. Ele faz parte. quanto aprendizado que tem ainda aí, né? Quanta coisa precisa aprender, né? Pessoal, a gente já está chegando nos minutos finais aqui da live. Para quem estiver online acompanhando a gente aí, quiser interagir, tem muita gente interagindo aqui embaixo, falando bastante coisa, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta para a gente comentar, para o professor falar um pouco, fica à vontade. A gente está dando uma olhada aqui no chat também, tá? Bem interativo. Thaís. É que o meu chat vai subindo e eu admito que eu tenho uma facilidade, para não falar o contrário, com tecnologia. Eu Eu idem. fico perdidinho aqui. Eu também não vejo nada. Mas pintou. A Karina quer saber quando é que vai ser a próxima. Mandem sugestões de temas. Sugestões de tema, muito bom. Isso, a psicologia social para isso. Porque eu acho que hoje a gente tem tanta coisa que dá para discutir, fazer uma live, é um bate-papo, né, gente? Aqui não temos a pretensão de nada aqui, além de um bate-papo para plantar umas sementes, né? Porque eu acho que a gente está precisando plantar essas sementes, né? Porque está tudo esse processo então das masculinidades possíveis, da desconstrução de machismo, é um processo muito embrionário, né, na nossa sociedade, que ainda causa muita estranheza. Até é engraçado, assim, minha família, amigos, enfim, primos, né, que eu falei a respeito dela, sempre dão aquela gastada, né? Tipo assim, meio que desconfiando, ainda mais quando vem de uma mulher o convite, né? Vou participar de uma live falando sobre masculinidades possíveis. Vem aquela coisa porque é uma mulher que está convidando. Então, a mulher é aquela meio que inimiga, né? Então, assim, a ideia não é essa. Na verdade, a mulher está querendo mais puxar esse homem, vem comigo, vamos junto nesse novo perfil de masculinidade, porque a relação entre homem e mulher existe desde sempre e vai continuar existindo para sempre, enquanto a humanidade existir, enquanto houver homem e mulher. Então, assim, na verdade, nada mais é do que uma transformação dessa sociedade. A gente não precisa ficar estagnado, né? Uhum. Lá atrás, né? Se o mundo evoluir, a gente tem que evoluir junto, né, minha gente? E debater esse tema também, como você está falando, a gente tem que desnaturalizar isso tudo que já está estrutural, porque se a gente cria essa estranheza, que muita gente chega e diz que é mimimi, que é implicância, não é implicância. Isso aí a gente está trabalhando para mostrar que afeta muita gente, porque dentro desse machismo estrutural vem a misoginia, vem a LGBTfobia, vem toda uma gama de preconceitos. Então, quando a gente trabalha esse estranhamento, que a gente gera esse questionamento,
a gente começa a mitigar, a gente começa a desconstruir algo para criar alguma coisa melhor. E o que seria essa coisa melhor? A gente cria uma nova interpretação, uma nova visão de mundo. Acho que a gente passa aí a recuperar, Wagner, um pouquinho dessa segurança que eu acho que falta para o homem na hora de se expor, né? Na hora de não silenciar algumas coisas, né? De si mesmo, né? Eu acho que o caminho é mais ou menos esse, para a gente não perpetuar aí esse estigma, né? Porque carregar Quebrar o carregar ciclo. esse fardo, né? É um estigma que existe dentro do social, né? De ser homem, de como se portar, né? A Karina fez um comentário interessante e que isso já foi tema para mim, e eu já falei sobre o pai negro, né? A pressão sobre o homem negro. Então para mim foi emocionante, né? Porque esse tema me atravessa, homem e negro, então atravessa direto, né? Então, assim, eu acho até engraçado quando vai chegando no dia da consciência negra e as pessoas botam aquele vídeo do Morgan Freeman para falar de um lugar muito confortável, né? Eu queria ver se ele, assim como eu, tivesse na certidão escrito branca, no certificado de alistamento militar pardo, e depois ser barrado na porta de um clube por ser negro. Eu queria ver se ele teria esse discurso. Eu fico na bronca quando me mandam o vídeo. Já recebi. Prima. Já recebi. Já engraçado recebi. a gente reparar em quem são as pessoas que repassam essas mensagens, né? Não é mesmo? Porque fala de um lugar ideal, né? Fala de um lugar muito confortável, mas não estão ali na encrenca, né? E também tem a coisa da gente não falar desse lugar da encrenca também, porque as pessoas não têm esse olhar, né? Então, é muito complicado. Você precisa ter uma consciência da negritude, porque se você tem uma certidão de nascimento branco, um certificado de alistamento pardo, e você ser barrado, como eu já fui barrado 2 vezes por ser negro, quer dizer, nesse momento me encaixaram no modelo negro, e eu, beleza, tá ótimo. Parece que é por conveniência, professor. E essa coisa debochada, né? É o deboche, né? De achar que a gente vai esquecer isso. Ninguém esquece, amigo. Quando você é barrado na porta de um clube por ser negro, você não esquece isso. Eu, graças a Deus, que eu tive ótimos terapeutas me ajudando, né? Eu não sinto dor, mas a imagem fica. Eu não Quem esqueço. apanha nunca esquece, né, Luiz? Quem apanha isso que eu nunca ia falar, esquece. entra essa máxima. Quem bate não lembra, mas quem apanha fica marcado. Nunca esquece. É verdade. Exatamente. Então, a consciência negra é fundamental para que a gente possa, né, se lembrar, né, de que todas as pessoas negras passam por perrengues todos os dias, todas as horas, todos os momentos estão passando perrengue, porque são apenas diferentes dos brancos, né? É como se fôssemos diferentes e esse diferente eu não quero. Me causa um estranhamento, né? Fazer simplesmente ocupar os locais onde a gente possa falar um pouco dessa questão, né? Falar do homem, por que não do homem negro, né? Aí, olha outras lives aí, ó. Vamos anotando aí, ó, as ideias para próximas lives. Nós temos. A Karina estava falando disso. Karina vai ser uma convidada nossa. É Tá verdade. surgindo aí um movimento aí da nossa parte, que nós somos alunos de psicologia, de desenvolver uma iniciativa nossa de estudantes de psicologia para estudantes de psicologia também,
para a gente fazer mais lives, agora de repente num perfil próprio, né, da psicologia, com assuntos diferentes. Então tá todo mundo convidado. Em breve a gente vai trazer mais notícias disso. E é muito interessante também receber esse feedback de vocês. Para quem está chegando agora, eu vi que tem bastante gente que chegou agora por último. A gente está fazendo uma live sobre masculinidades. Infelizmente, a gente já está chegando agora no final, dando 9h30. Vai Mas ficar fica aqui o gravada, né? convite. Não vai Vai ficar ficar gravada? gravada e a gente vai estar postando isso em breve, deixando isso aí disponível. E abrindo aí o convite também para o professor retornar outras vezes para falar sobre masculinidades, sobre pretitude, sobre o que ele se sentia à vontade aí para falar. E agradecer a todo mundo que está aí acompanhando. Sexta-feira à noite, a gente. Alguém mais quer dar alguma palavrinha final? Wagner, Ilka, professor? Quero agradecer, gente, Olha, agradecer. Eu quero eu agradecer. primeiro, Vamos combinar, Wagner. Eu agradeço, vou agradecer aqui pela participação das pessoas, de vocês, por estarmos juntos aqui. E muito obrigada por esse momento. Estou muito feliz, viu? Até a próxima. Muito bom. agora é minha vez, né? Eu agradeço também, né, por essa iniciativa, né, de eu terem também me convidado para participar. Agradeço ao Luiz que, assim, muito gentilmente se propôs a participar com a gente. E agradeço a todos que ficaram com a gente até agora, porque eu acho muito importante esses espaços para a gente estar gerando novos conhecimentos, para a gente estar gerando uma curiosidade de fazer algo que tire a gente da nossa zona de conforto. Porque conversar sobre masculinidades possíveis com 3 pessoas, assim, os anfitriões, vamos dizer assim, né? Eu, LGBT, você, mulher, Ricardo, o hétero, conversar com o Luiz, trazendo assim, a gente vindo com as nossas idiosincrasias, com as nossas diferenças, a gente montou aqui um quebra-cabeça que gerou, que eu acho que deixou muita cabeça bugada aí para poder pensar. Então, eu agradeço a todos e agradeço essa oportunidade. E uma boa sexta-feira para todos e agradeço ao Luiz mais uma vez. Obrigado, querido. Fala aí, Ricardo. Não, é isso. Vou encerrar a live. Isso que o Wagner falou, muito bacana, né? A gente está numa multiplicidade aqui de diferenças, né? Vou repetir pela terceira vez, essa frase me pegou essa semana. A gente se constitui um encontro com o outro, então é muito bom, muito, muito inclusivo, muito bacana. E fiquem ligados aí se vocês querem ouvir mais, participar mais sobre outros temas. Em breve a gente vai estar aparecendo aqui com essa live, né, que vai ser postada e com novas propostas de conversa, tá bom? Então, boa sexta para todo mundo. Para quem vai assistir o jogo do Flamengo amanhã com o Palmeiras, muita gente reclamou. Bom jogo. E a gente se vê na próxima. Gente, Oi, abraço. Então, gente, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Luiz. Tchau. Boa noite, gente. Tchau.